Como manifestar dinheiro sem precisar trabalhar? Teoricamente, todo mundo quer isso, né? Só que na prática, a grande maioria de nós tem bloqueios com relação a isso, né? E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Não só sobre isso, mas sobre vários outros assuntos, né? O que eu fiz aqui nesse vídeo? Não sei se você está acompanhando aqui no canal, mas eu tenho feito vídeos respondendo perguntas de vocês, né? E eu fiz aqui um compilado. Então eu juntei algum desses vídeos, acho que são 6 ao total, 6 perguntas que eu respondo aqui, e uma delas é exatamente nesse sentido, mas tem várias outras, né? Então, a primeira aqui vai ser exatamente sobre esse assunto, as demais vão ser sobre outros assuntos dentro desse mundo aqui. Eu estou fazendo isso para, caso você tenha perdido algum desses vídeos, para você poder ver agora. Principalmente quando é um vídeo mais longo, assim, normalmente o YouTube prioriza, né? Então, talvez ele não tenha mostrado aí para você esses vídeos mais curtos respondendo, e esse aqui pode ser que apareça, ok? Então, fica aí com esse vídeo. E aqui eu sempre tenho deixado aqui, tenho convidado você a fazer parte do grupo gratuito Prosperidade Sem Esforço. Lá todos os dias eu publico um conteúdo, normalmente em áudio, né, um conteúdo diferente do que eu publico aqui. Então, se você quer ter acesso a esse tipo de conteúdo gratuito, toca aqui no link da descrição ou no primeiro comentário. Então, fica aí com o vídeo. Beleza? Bom, começando aqui, eu escolhi uma pergunta da Elaine, né? Então todas essas aqui são de membros da Mentoria Sem Esforço. E o que a Elaine colocou? Ela colocou o seguinte, ela falou: Fabrício, eu estou com alergia ao trabalho. Eu estou com alergia ao trabalho e o que eu quero mesmo é ganhar dinheiro sem trabalhar. O que eu quero é ganhar na loteria, uma bolada na loteria, não fazer nada, viver viajando, etc. Qual que é a sua visão sobre isso? Qual que é a sua visão sobre loteria? Dá para se ganhar na loteria com esses princípios que a gente conversa aqui? Então, vamos conversar sobre isso aqui inicialmente, né? Respondendo, já respondi lá no grupo, mas trazendo aqui essa resposta para todos vocês. Eu difundo bastante hoje um conceito, né? Que é o conceito do dinheiro fácil, né? Conceito do dinheiro fácil. Isso aqui é uma coisa que a maioria de nós aprendeu que não se ganha dinheiro assim. Não se ganha dinheiro de uma forma fácil. É preciso batalha, é preciso luta, é preciso sacrifício, é preciso se empenhar de uma forma, tal, etc. E quando a gente foi criado dessa forma, a nossa programação mental vai ser assim e a nossa atitude vai ser relacionada a isso. Quando tiver alguma oportunidade para você ganhar dinheiro de uma forma fácil, vai ser tão assustador que ou você não vai conseguir ou você vai ganhar e vai perder tudo assim, muito rapidamente, porque não existe a programação do dinheiro fácil. Então, isso aqui que a Elaine colocou é algo ótimo. Só que até a forma que ela perguntou lá, ela perguntou como se fosse uma coisa tipo assim: nossa, eu não acredito que eu tô falando isso, sabe? Vamos dizer, que eu quero ganhar dinheiro sem trabalhar. É como se fosse uma coisa errada, né? E aí foi legal que lá no grupo veio outras pessoas falando: nossa, você falou exatamente o que eu penso, eu também quero isso, eu quero isso. Ou seja, é o tipo de coisa que muitas pessoas querem, só que como a gente aprendeu que é errado, eu nem falo isso, né? Então, primeira coisa, isso é ótimo. Querer ganhar dinheiro de uma forma fácil é ótimo, é maravilhoso. Bom, dito isso, então, com relação a isso, o desejo disso é sim algo bom. Aí a gente entra no segundo conceito que eu sempre trago aqui, que é aquele conceito da rádio, né? Onde existem aqui todas as opções possíveis aqui, tudo já existe ao mesmo tempo. E existe, vamos pegar o caso da Elaine, existe aqui uma realidade onde a Elaine já vive isso, né? Elaine, desenhei você aqui de uma forma muito complicada, tá? Peço perdão aqui, mas existe essa realidade e hoje a Elaine está aqui, né? Em uma realidade diferente dessa. Ok. Dentro disso aqui, o que eu posso dizer? Existe uma realidade onde ela já
tem exatamente a vida que ela queria ter, que ela colocou lá, né? De viver viajando, de não trabalhar, etc, etc. Ok. E hoje ela vê isso, a forma que ela vê isso é através da loteria. Tudo certo com relação a isso, tá? Tudo certo. Qual que é o meu conselho aqui nesse sentido? Aqui eu vou falar com relação à loteria, mas eu posso falar isso com relação a qualquer outro tipo de coisa. É que você solte esse como. Na verdade, o que a Elaine quer? Ela não quer ganhar na loteria. O que ela quer mesmo é viver viajando, ganhar dinheiro mesmo sem estar trabalhando, etc, etc, etc. Então aqui, o ideal é se colocar, e aí os comos disso, obviamente, não tem como destrinchar tudo aqui, né? Eu tenho os outros vídeos para isso, é se colocar na realidade onde ela já vive aquilo que ela realmente quer. Não que necessariamente isso tenha que vir da loteria. Por que eu digo isso? Lá na pergunta dela, quando ela colocou, né? Hoje eu estou com alergia ao trabalho. É porque o trabalho dela está associado a uma coisa negativa, a uma coisa ruim. Talvez viveu a vida inteira na ideia do trabalho duro. Só que existe um trabalho leve, um trabalho fácil. Então, pode ser que essa vida que ela quer venha através de um trabalho extremamente prazeroso. Pode ser que venha através de receber um dinheiro de um parente, de uma herança, né? De alguém que faleceu, enfim. Pode ser que tinha uma causa na justiça e ganhou um dinheiro muito grande. Existem várias formas disso acontecer. E a forma mais fácil com que isso aconteça é você soltando. Tá? Então, isso aqui, repito, vale não só para a loteria, mas para qualquer tipo de coisa que você queira. É mais eficiente, as coisas acontecem mais facilmente quando você solta o como e você foca em acessar a realidade que você realmente quer. O que normalmente você realmente quer é um sentimento de liberdade financeira, de liberdade geográfica. Então você fala, eu já estou vivendo isso. E aí o como acontece de alguma forma. Beleza? Então, respondida aqui a pergunta da Elaine. A Samara perguntou sobre uma técnica que é a técnica do PPP, né? Quando você usa a técnica PPP, você procura respostas racionais à pergunta ou você faz a pergunta e deixa com que a mente traga a resposta? Primeiro, o que é a técnica do PPP, né? PPP é porque é perfeitamente possível. Esse porquê é perfeitamente possível é uma afirmação. O que é uma afirmação? É quando você pega uma pergunta, você pega uma afirmação e transforma ela em uma pergunta. Então, o que eu quero com essa afirmação? Porque é perfeitamente possível, eu quero acreditar que algo é possível. Sempre antes de você acessar uma realidade, a crença que vai fazer com que você acesse é eu já acesso, eu já acessei, eu já vivencio isso. Só que antes de ter essa crença do eu já vivencio isso, existe a crença do isso é possível. Então, o porque é perfeitamente possível tem essa intenção. E qual que é a intenção da afirmação? É facilitar a criação dessa crença específica. E por que isso funciona tão bem? Porque a nossa mente é uma máquina de encontrar respostas a perguntas. Tá? Olha como que é louco isso. A nossa mente, ela prefere acreditar numa mentira do que não ter a resposta. Olha que louco. Ela prefere acreditar em uma mentira do que não ter a resposta. Então, se eu falo, exemplo, né?
Porque é perfeitamente possível, neste ano de 2026, eu fazer 10 milhões de reais. Vamos supor que esse seja o meu objetivo. Quando eu começo a me perguntar isso, a minha mente ela vai me mostrando razões do porquê. Então, respondendo a pergunta, eu não preciso me perguntar e eu ficar buscando a resposta. A função da mente é procurar resposta. Ela fica louca quando não tem a resposta. Sabe? É a mesma coisa de falar assim, olha, de onde que o ser humano veio? O que a gente está fazendo aqui? Muitas das pessoas têm uma crença que é só uma crença e que não é mentira, não é verdade. Só que ela não aceita falar assim, não sei. Não sei. Não, ela prefere acreditar numa mentira do que não ter a resposta. Então, a mente vai buscar razões. Então, para esse meu objetivo aqui, ó, quando eu falo porque é possível, por exemplo, ela vai começar, por exemplo, me mostrar histórias de pessoas que fizeram 10 milhões de reais. Olha só como é possível. E aí, com essas várias informações, a crença do é possível é criada. Tá? Então, sempre que você for usar uma afirmação, a sua forma de usar, tem uma outra que eu gosto também, que é a como eu consegui, né? A como eu consegui é quando você quer, de fato, colocar na sua mente que você já conseguiu algo, que você já está vivenciando algo. Então, como eu consegui tal coisa? A mente fica buscando respostas do como conseguiu. Então, sempre que você for usar uma afirmação, a intenção aqui é fazer com que a mente trabalhe, não com que você trabalhe para encontrar aquela resposta. Bom, uma outra pergunta que foi também da Samara foi relacionado à questão de doações, né? Como que você lida, o que você acha sobre a questão da doação? Porque qual que era a pergunta lá, né, no grupo? Aqui nos vídeos eu falo que a doação é uma das formas mais eficientes de você ativar a prosperidade na sua vida. Só que, mas tem um tipo de doação que é desmedida. Às vezes a pessoa doa demais e acaba ficando sem para ela, vamos dizer assim, né? A pessoa, aí já entra uma questão do não merecimento, que ela doa e às vezes tem dificuldade em receber. Então, a pergunta é como que eu lido, o que eu penso sobre a questão da doação. Então, começando da eficiência da questão da doação. O que eu sempre digo, né? E você que está aqui, provavelmente você já sabe disso. Ao que tem, mais é dado. Ao que tem, mais é dado. Então, a tendência de quem tem dinheiro é ter cada vez mais. E a tendência de quem não tem dinheiro é ter cada vez menos. Então, isso é uma realidade, é uma tendência isso. Ok. Por que então que eu digo que a doação é uma das formas mais eficientes de você acessar uma versão sua que já é próspera? É que a doação, ela é a forma mais eficiente de você mostrar que você já tem. Tipo assim, eu tenho tanto que eu posso até dar do que eu tenho para outra pessoa. Então a doação, nesse aspecto de colocar na cabeça, no meu subconsciente, que eu já sou uma pessoa próspera, ela é extremamente eficiente. Ok. Dito isso, aí o que eu falei com eles sobre a minha visão? Eu não sinto a menor obrigação no que diz respeito a doar. Sabe? Existe a ideia da doação, dos 10%, etc. Eu não me sinto nada obrigado de tipo assim, olha, eu tenho que doar tantos por cento, eu tenho que fazer isso. Não. Eu, particularmente, faço isso completamente de coração mesmo. Se brotar o desejo de doar, dou. Se não brotar, não dou. Simples assim. Hoje eu tenho uma instituição específica que eu ajudo, que é um asilo, né, que é enfim, as pessoas que organizam lá são pessoas que eu conheço, etc. E não só eu, a gente juntou um grupo de amigos para ajudar esse asilo específico. É o único compromisso, vamos dizer assim, de doação que eu tenho. No mais, é livre. Tem mês que eu não faço nenhuma outra doação que não seja essa.
A não ser, aí já virou um costume, por exemplo, pedir alguma coisa no iFood, já é um costume fazer a doação. Isso sempre acontece, né? Uma pessoa está vendendo uma coisa na rua, eu vou lá e compro sem precisar. Na minha cabeça é como se fosse uma espécie de doação também. Agora, eu recebi 100 mil esse mês, então eu tenho que doar 10 mil. Não, eu não sinto essa obrigação. Muitas das vezes eu dou mais do que seria esses 10%, outras vezes menos, e tá tudo certo. Tá? Então, passando aqui a minha visão sobre a questão da doação. É importante, e inclusive, até eu contei sobre isso lá, quando eu estava começando a entender esse mundo, eu fiz um treinamento que me ensinou um exercício que foi assim, inicialmente terrível. O que eu tive que fazer? Pegar uma nota, a maior nota, na época era a nota de 100, né, a nota mais valiosa, aqui falando em real, pegar essa nota de 100, deixar na rua e ir embora. Pegar a nota de 100, deixar na rua e ir embora. Qual que era o objetivo disso? Era exatamente, era uma doação desapegada. É tipo assim, olha, eu estou doando e o universo vai escolher para quem que vai. Basicamente isso, né? Eu lembro que quando eu fiz isso era uma coisa que... terrível. Aquele apego, né? Nossa, e a condição não era tão boa quanto é hoje para fazer isso, né? E, enfim, fiz. E me fez muito bem posteriormente. Então, assim, a doação, ela é ótima, inclusive, eu digo que é uma das coisas mais egoístas que você pode fazer, porque ela te coloca nesse estado. Mas, ao mesmo tempo, aí falando, não é que faça isso ou aquilo, falando por mim, como foi a pergunta aqui, eu não sinto a obrigação de fazer isso. Deu vontade, faço. Se tiver desejo, faço. Se não tiver, não faço e tudo certo. E quando não faço, porque aí isso acontece, né? Quando você ganha mais dinheiro e outras pessoas sabem, obviamente, às vezes vem pedidos e tal. Então, muitas das vezes, você vai precisar aprender a falar não, que é uma coisa também que eu aprendi já há muito tempo e falo com muita tranquilidade e sem muita explicação também. Beleza? Então, é isso. Separei mais duas perguntas aqui. A quarta aqui desse vídeo, essa pergunta foi feita pelo Emanuel, lá no grupo. E ele perguntou, Fabrício, como foi sair das Testemunhas de Jeová? Porque ele fala lá que uma das coisas que chamou a atenção e incentivou ele a entrar na mentoria foi exatamente essa questão religiosa, eu ter conseguido desapegar disso e tal. E aí eu respondi lá pra ele assim, terrível. Né? Como foi sair desse terrível? Eu já tive, assim, obviamente, né, todo mundo aí já teve as suas dificuldades. Eu tive as duas que foram mais impactantes na minha vida até hoje. Não aconteceu, por exemplo, na minha vida de ninguém que fosse muito próximo de, né, falecer, etc., que para muitos é uma coisa muito forte, então isso não aconteceu. Mas eu tive duas situações, uma delas foi um divórcio, né? E aí tinha um filho envolvido, filho pequeno na época, 2 anos, e a segunda foi a questão de sair da Testemunha de Jeová. E eu falo, não tem a menor dúvida, que essa foi, sem sombra de dúvidas, a pior delas, a mais terrível, né? E por que ela foi a mais terrível? Eu não sei o quanto vocês sabem como é que funciona, né? Mas a Testemunha de Jeová, para mim, é a religião mais cruel que existe. Por quê? Ela é aquela cruel, ela é o lobo em pele de ovelha, né? Parece que é uma coisa bonitinha, parece uma coisa tão... Mas a forma de manipulação que foi construída ali, quem construiu, né? O Criador lá, assim como toda igreja, um homem, nenhuma igreja é de Deus, o homem que foi lá e instituiu ela, criou de uma forma assim, muito bem feita para que as pessoas pudessem continuar ali, né? Se você não sabe, quando você quer sair da Testemunha de Jeová, existe um termo lá que é a desassociação. Você é expulso, né? E a partir daquele momento, ninguém ali pode conversar mais com você. Isso aí tá dando um problema danado. Inclusive tem alguns países que
As testemunhas de Jeová estão tendo que fazer ajustes com isso, porque muitas pessoas já, enfim, fizeram besteira por isso, entraram em depressão e acabaram, né, fazendo coisas complicadas, que até te falar que é difícil. Então, gerou uma questão em alguns países, até a questão do governo ali, falou, opa, esse negócio não pode continuar assim não. Mas enfim, né? Então, para mim, quando eu decidi sair, e por que eu falo que lá é muito maquiavélico mesmo, né? Porque eles fazem assim, desde criança você é induzido a só ter amizades com pessoas dali. Só tem amizades com pessoas daqui, só deixa o mundo pra lá, etc. Beleza. Aí você só fica com a amizade ali. Só que se você quiser sair, eles te tiram tudo isso. Então você não você é livre em teoria para sair, mas eu até eu uso um exemplo. Imagina um escravo, né? Na época lá da escravidão. Tinha um escravo, e aí esse escravo, ele constituiu família ali, naquele local, né? Esposa, filho. Aí chega um momento que o dono do escravo fala assim, olha, nossa, seu serviço aqui já foi muito bom, você está livre agora. Só que a sua esposa e os seus filhos vão precisar ficar, mas você está livre. Aí eu digo, esse cara, ele é livre? Ele é livre? Óbvio que não, ele tem a ilusão de ser livre, porque é colocado uma dor tão terrível em ele sair que ele acaba ficando. E no que diz respeito a testemunho de Jeová, eu conheço hoje muita gente que só está lá por causa disso. Tipo, eu não posso sair porque, né, como é que vai ficar meu pai, minha mãe, meus filhos, vou perder contato com eles, etc, etc. Né? Então, respondendo a pergunta aqui do Emanuel, foi terrível, ao mesmo tempo foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida, sem sombra de dúvidas. Sem sombra. Eu digo que foi muito proporcional, o mesmo tanto que foi terrível na época, foi de bênção depois. Então, foi terrível, mas valeu muito a pena. Tá? Bom, última pergunta que eu escolhi aqui para responder hoje foi da Ivanilde, né? Qual que era a questão da Ivanilde que ela trouxe lá pra gente? Ela foi eleita para um trabalho específico, que é um trabalho onde ela se sente realizada com aquele trabalho. É um trabalho que ela gosta muito, porém é um trabalho que paga pouco, bem menos do que o trabalho que ela faz atualmente, né? E essa foi a pergunta dela. Né, me ajudem a decidir, como que eu decido isso? De um lado está o dinheiro, do outro lado está a realização. Como que eu decido? E aí, como a gente está lá, como eu disse, né, a gente tem lá um grupo de WhatsApp, onde as pessoas, né, se ajudam ali. Cada um trouxe ali uma questão, muito válida, inclusive. E eu falei com ela, olha, como que eu vejo isso, e eu sou muito impactado pelas palestras, etc., do Neville, né? E eu lembro exatamente de ter uma questão sobre essa, como essa, e a resposta foi exatamente a seguinte: vá lá na frente e assuma que aquilo que você realmente quer já aconteceu. Porque o que é a dúvida aqui, né? Ela tem que escolher entre uma coisa e outra. Entre uma coisa e outra. Mas, na verdade, não é preciso escolher entre uma coisa e outra. Você escolhe absolutamente tudo. Você escolhe absolutamente tudo. Então, no caso aqui da Ivanilde, o que ela quer? Ela quer realização e ela quer dinheiro, né? E tal. E hoje existe uma briga, essas duas opções são uma briga entre uma e outra, né? Então, o que é o ideal? Assumir que eu já tenho as duas coisas, e aí, seguindo essa ideia do Neville, que existe uma ideia da naturalidade, imagine que você já tem isso e já se passaram 3 meses. Mais ou menos, né? Então, existem 3 meses, já se passaram 3 meses que você está em um trabalho que te traz realização e te traz dinheiro.
como que você se sentiria? Esse é o sentimento que a Ivanilde precisa ter agora, né? Então, por exemplo, nossa, eu estou muito feliz e realizada por estar em um trabalho que me trouxe realização e dinheiro ao mesmo tempo. Aqui, obviamente, que isso precisaria ser melhorado, né? Eu só estou dando aqui uma ideia do conceito. Então, sempre que você estiver na dúvida entre uma coisa e outra, escolha qual seria o cenário ideal. Escolha. As coisas são uma escolha. Nesse caso, um trabalho onde eu ganho pouco e vou me sentir realizada, onde eu ganho mais e não me sentir realizado. Não, escolha. Eu vou estar em um trabalho onde eu vou me sentir realizado e vou ganhar muito bem também ao mesmo tempo. Escolha isso e depois assuma que você já vivencia isso, né? E aí, essa parte de assumir e tal, tem outros vídeos aqui no canal onde a gente trata sobre isso. Ok? Então vamos lá. A Ana é lá da Mentoria Sem Esforço e ela é uma participante bem ativa lá. E ela, né, enviou lá um áudio falando sobre a situação dela, enfim, e no fim das contas a pergunta era essa, né? Como que eu faço essa transformação sem me afastar das pessoas que eu amo? No fim das contas a pergunta era essa. E aí, o que é importante entender? Eu vou até escrever essa frase aqui, você sabe que eu gosto bem de escrever, eu acho que fixa bem, né? Que é o seguinte, olha. Sua vida nova custa a sua vida antiga. Sua vida nova custa a sua vida antiga. É forte isso, mas é a verdade. Como que eu comecei esse vídeo aqui, né? Falando sobre se você está num processo de mudança de identidade. Então, lembra disso. Mudança de identidade. O que eu faço aqui, o que eu faço, né, nos treinamentos, na mentoria, é o quê? Ajudar a pessoa a mudar a identidade, mudar quem ela é. Porque você sabe, os resultados que você tem hoje é por quem você é ou por quem você já foi. Se você muda quem você muda os resultados. Todo mundo quer mudar o resultado. Só que existe aí uma pegadinha, que é, quando você muda a sua identidade, ou seja, a identidade é quem você é. Quem você é. Beleza. Só que aí tem as pessoas que te amam. Seus pais, né? Seu marido ou sua esposa, irmão, amigos. Ok. Só que eles gostam de quem você é. E aí, quando você muda a sua identidade, você se torna uma nova pessoa. E aí entra o problema. Por quê? Talvez essa nova pessoa seja uma pessoa que essas pessoas já não gostam mais. Entende? Por exemplo, lá na mentoria, a gente trabalhou inicialmente o processo de segurança interna. Qual que é o objetivo ali? Fazer com que a pessoa sinta que nunca mais vai faltar nada. É isso. Ela sentir uma paz, ela sentir que ela está segura. Inclusive a gente usa essa afirmação lá, eu estou seguro e amparado. E aí a gente tem algumas variações, mas a principal é, eu estou seguro e amparado pelo suprimento infinito de Deus. Então, a pessoa se sente assim. Só que, talvez, as pessoas ao redor, as pessoas que você aprendeu a conviver, foi criado junto, não estão nessa paz e nem querem estar. Talvez querem, né? Mas, enfim, elas não sabem que elas estão criando a realidade delas. Então elas não estão nessa mesma vibe. E ela vê lá você na paz, na tranquilidade, na segurança,
E por mais louco que isso possa parecer, isso às vezes é irritante. Isso às vezes fala assim, que isso, cara? Você começa a ser visto como uma pessoa estranha, ruim de se conviver. Pô, a pessoa não pode mais reclamar da vida com você, por exemplo. Eu falo por mim, cara, eu sou insuportável para uma pessoa que reclama da vida. Ela não consegue. Por quê? Porque eu não vou render. E é uma merda, né? Para a pessoa que quer reclamar da vida, o que ela quer? Que ela reclama, que ela fala um problema e você fala outro, e ela fala outro, você fala outro, aí fica na briga de quem tem mais problema. Mas se você não tá assim, você vai ser chamado de insensível e de qualquer outro tipo de coisa. Então, esse processo aqui, quando é muito importante saber isso, que quando você se propõe a mudar quem você é, isso assim, olha, eu nunca vi. Hoje tenho pessoas próximas a mim, amigos que passaram por esse processo e já acompanhei outras centenas de pessoas. Eu nunca vi acontecer de a pessoa ter uma grande transformação e não ficar pessoas pelo caminho. E, repito, não é que você tenha que se afastar das pessoas, agora eu não vou mais fazer isso, fazer aquilo. Isso vai acontecer naturalmente. O que, na maioria das vezes, você precisa fazer é deixar. É só isso, é só deixar. Já falei aqui outras vezes, né, você que já acompanha sabe, fui lá testemunho de Jeová, deixei de ser, etc. Olha só, eu não deixei de ser, me deixaram. Eu parei de frequentar, comecei a falar sobre esse assunto aqui na internet, comecei a ler o livro Poder do Subconsciente, a falar sobre isso. Rapidinho o pessoal lá, né, os anciãos me chamaram e falaram, opa, não, tá errado isso aí, você não pode fazer isso não. E bem rapidinho eles me cortaram. Então, eu só deixei. É incrível. Não posso nem falar que, eu saí, eu parei de frequentar, mas a expulsão eles fizeram. Porque eu permiti. Mesmo que, né, ali no meu processo, nossa, era uma dor terrível deixar ali pessoas que eu era muito acostumado e tal, mas, enfim, era isso, né? Então, a sua vida nova custa a sua vida antiga. Algumas pessoas vão ficar pelo caminho, e até o que eu respondi lá para Ana, né? Qual que eu acho que é o ideal aqui? O pensamento ideal é: eu vou ser essa nova versão e não importa. E eu quero, e vai ser ótimo se essas pessoas, as pessoas ao meu redor, quiserem ir junto. Vai ser ótimo. Mas se não for, eu aceito. Se você tiver esse pensamento, certamente você vai chegar muito longe. Bom, segunda questão que eu vou trazer aqui também é da mentoria da Denise e eu vou responder, deixa eu ver quanto tempo aqui tem de vídeo, para não ficar muito longo. Eu tenho separado 5 aqui, mas eu começo a falar, né, e não respondo muitas vezes de forma ali tão rápida e objetiva. Faz parte, né? Então vou responder mais 2. A segunda aqui foi da Denise, né? Então a gente começou lá por um protocolo, lá na mentoria, de segurança interna, depois a gente passou para o protocolo dinheiro fácil, que é onde tira a ideia ali de luta, de sacrifício, de empenho extremo. Aí a Denise comentou assim, olha, eu senti uma grande resistência com esse novo protocolo. E por que isso acontece? E aí eu fui e respondi para ela. Por que você está sentindo resistência? É porque tocou exatamente no ponto que você precisava. Quando você enfrenta uma resistência, você está usando alguma técnica de reprogramação, alguma coisa assim, e sente resistência, é porque tocou na ferida. Como que funciona esse processo aqui? Fazer aqueles desenhos ultra realistas aqui. Mente subconsciente. Tá aqui. Mente como um todo, né? Consciente, subconsciente. Aqui é onde a gente quer mexer. Toda a nossa programação está aqui, né? Ok.
que acontece? Até a gente ter aqui cerca de 7 anos, isso aqui é como se não existisse. Ó. Vamos colocar aqui até ali os 8 anos. É isso aqui, ó. Tá aberto aqui o subconsciente. Qualquer coisa que for falado ali, aceita. Por mais louco que possa parecer, por mais coisa sem menor sentido, aceita. Até mais ou menos essa idade aqui dos 8 anos. E depois isso se fecha e aqui fica uma proteção, que a gente chama aqui isso de fator crítico. Fator crítico. É isso aqui. Qual que é a função desse fator crítico? Proteger o subconsciente. Então, uma das características do subconsciente é a característica de proteção. De assim, olha, instinto de sobrevivência. Não mexa nisso aqui. Isso aqui que você aprendeu, tal, é isso. Qualquer coisa diferente disso é perigoso. É isso. Então, nesse caso aqui da Denise, a gente está passando agora então lá para o protocolo dinheiro fácil. Só que a Denise, como a maioria de nós, tem uma programação de dificuldade. Uma programação aqui que fala que dinheiro não cai do céu, que o que é fácil vai embora fácil, que o que é fácil não tem valor, e esse tanto de coisa. Então, quando você começa a rodar um protocolo, ou seja, a colocar algo o contrário do que está aqui, vai ter uma resistência. Isso aqui vai gritar. O fator crítico fala, não, isso é perigoso. Por mais que aquilo seja bom, por mais que você... Nossa, mas é isso que eu quero. Mas a programação não é essa. A programação não é essa. Então, é muito normal que aconteça qualquer tipo de resistência. O que eu faço então? Continue. Continue e solte. Continue e solte. Continue e solte. Isso eu digo, tá? Independe da técnica. Lá no protocolo a gente tem algumas técnicas, a gente cria lá uma quebra de contrato com relação àquilo que a gente quer trabalhar, a gente repete uma afirmação específica, a gente ouve áudio, mas não importa a técnica em si. Eu lembro quando eu comecei nisso, né? Foi lendo o livro O Poder do Subconsciente. E quando eu lia, era terrível. Terrível, terrível. Eu lia o livro e, passava mal, vomitava, a cabeça doía. Por quê? Estava confrontando. Estava aqui. Tá? Então, qualquer coisa que aconteça desse tipo, resistência e tal, nossa, eu sei o que eu deveria fazer, mas não faço. É por isso. É porque vai ir num ponto aqui que realmente mexe. Ok? Bom, a última aqui que eu separei foi do André Neves. Isso aqui foi uma pergunta aqui do último vídeo do canal. Achei ela bem interessante. Nesse vídeo eu falo lá sobre a minha saída da Testemunha de Jeová e tal. E ele perguntou o seguinte: como você conseguiu mudar a crença de Adão e Eva? Como ter certeza que é uma história? História com E, né? Eu falo lá no vídeo, você lembra disso? Nossa época de escola, né? Existe a diferença da história e da história. E lá eu falo, Adão e Eva é uma história, com E. Então, primeiro, né? Como que eu consegui mudar essa crença? Praticamente todas... Assim, olha, uma coisa que eu já estudei bastante foi as religiões como um todo. Várias delas, tanto as mais tradicionais aqui, como outras, assim, bem estranhas. Mas as religiões, elas têm uma coisa que... Elas têm um padrão. O padrão é o seguinte. Só estude isso aqui. Você está na dúvida de tal coisa? Estude isso aqui. Então, a Igreja Católica, ela vai te falar, estude aqui... você está com dúvida de tal coisa? Estude o catolicismo. A Testemunha de Jeová vai falar, estuda aqui o site JW, que é o site deles. O outro vai falar, estude isso. O outro vai falar, estude isso. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, não. Eu vou ver o oposto mesmo.
eu tenho essa dúvida. Eu tenho a dúvida se Adão e Eva existiu ou não. Então, se eu estou na dúvida, eu não vou ver no lugar que sempre me falou que existiu. Eu vou ver no outro. E aí, quando eu vi no outro, ficou claríssimo. Claríssimo. E uma das coisas que, para mim, fica muito claro, falando especificamente dessa questão aqui de Adão e Eva, é quando eu entendi como que funciona um paradigma. Sabe o que é um paradigma? Um paradigma é uma verdade na sua cabeça. O paradigma é uma verdade na sua cabeça. Isso que eu expliquei aqui, olha, qualquer coisa que você aprendeu desde cedo entrou aqui, por mais que seja uma mentira deslavada. Então, isso é um paradigma. É como se fosse uma verdade. Quando eu aprendi isso, eu falei assim, então peraí. Então, quer dizer que tudo que eu aprendi até ali os 8 anos pode ser que seja mentira? Sim. Por quê? Aí, fazendo esse estudo assim das religiões como um todo, a gente tem a história aqui de Adão e Eva, mas, cara, tem milhares de outras histórias. Milhares. E na hora que você vê, eu falei, eu teria que ser muito sortudo mesmo para vir de milhares de histórias, a história certa realmente eu vim aqui, e essas desde cedo eu tenho aprendido ela. Porque, cara, né? Se a gente for olhar a história, se tivesse contado pra gente a história de Adão e Eva, depois que a gente já era adulto, a gente ia rir. Ia falar, meu Deus do céu, que loucura que é essa? Só que, como nós aprendemos isso desde cedo, a mente aceita isso como verdade. Né? Então, como que eu consegui mudar foi exatamente estudando onde falaram para eu não estudar. Em resumo, isso. E como ter a certeza que é uma história? É exatamente como eu disse aqui, porque eu vi outras histórias. E eu até falo, né, que lá no outro lado do mundo, muitas pessoas se explodem acreditando que vai ter lá, quando ele fizer isso, vai ter virgens esperando ele em um local assim, assim, assim. Cara, eles acreditam nisso como uma verdade. E a gente olha para eles e fala, nossa, mas que idiota. E eles também olham para a história aqui e falam, nossa, que idiota, ela acredita que uma cobra falou com uma pessoa. Do mesmo jeito. Então, foi assim que eu consegui me livrar disso. E o porquê, né? É porque eu sempre digo, essa história de Adão e Eva não é uma birra minha com... Não, é porque a origem da história do sofrimento é aí. Se fosse uma coisa que não tivesse menor importância, foda-se. Ah, é mentira. Cara, beleza. Mas não é uma coisa que não importa. É uma coisa que a história do sofrimento da humanidade, de você precisa batalhar, sofrer, começa dali. Então não. Então é uma coisa que sim, é importante entender, né? E deixar de acreditar nisso me fez muito bem.